Olá, colegas, saudações. Saudando ainda o professor doutor Argemiro de Souza Filho, passamos a apresentar a nossa videoaula fundamentada na obra A Era dos Direitos, do filósofo, político, historiador do pensamento político e escritor Norberto Bobbio. Conhecido por sua ampla capacidade de produzir escritos lógicos e ainda assim densos, Bobbio foi defensor da democracia social liberal e do positivismo jurídico e ainda crítico de Marx. Norberto Bobbio faleceu em 9 de janeiro de 2004, em Turim, na Itália, aos 94 anos de idade. Nossa equipe, formada por mim, Juscelino Souza, Débora Freitas, Moane Brito e Vinícius Valença, irá tratar da terceira parte da obra, destacando a resistência à opressão contra a pena de morte, o debate atual sobre a pena de morte e as razões da intolerância. Para começar, Bobbio destaca que o alfa e o ômega da teoria política é o problema do poder. Como o poder é adquirido, como é conservado e perdido, como é exercido, como é defendido e como é possível defender-se contra ele. Mas o mesmo problema pode ser considerado de dois pontos de vista diferentes, ou mesmo opostos, desde Maquiavel a Rousseau, para indicar dois símbolos. A teoria da razão de Estado, ou teoria dos direitos naturais, e o constitucionalismo prende-se à teoria do Estado-potência de Ranke a Meinecker e ao primeiro, Weber, ou a teoria da soberania popular. A teoria do inevitável domínio de uma restrita classe política, minoria organizada ou a teoria da ditadura do proletariado vai de Marx a Lenin. O primeiro ponto de vista é o que quem se posiciona como conselheiro do príncipe presume ou finge ser o porta-voz dos interesses nacionais e fala em nome do Estado presente. O segundo ponto de vista é o de quem se erige em defensor do povo ou da massa, seja ela concebida como uma nação oprimida ou como uma classe explorada, de quem fala em nome do anti-Estado ou do Estado que será. Toda a história do pensamento político pode ser distinguida conforme se tenha posto o acento, como os primeiros no dever da obediência ou como os segundos no direito à resistência. Agora iremos tratar do capítulo contra a pena de morte. Se examinarmos o longo curso da história humana, mais que milenar, teremos de reconhecer que o debate sobre a abolição da pena de morte mal começou. Durante séculos, o problema de se era ou não lícito ou justo condenar um culpado à morte sequer foi colocado. Jamais se pôs em dúvida que, entre as penas a infligir a quem violou as leis da tribo, ou da cidade, ou do povo, ou do Estado, estivesse também a pena de morte, ou mesmo que a pena de morte fosse a rainha das penas, aquela que satisfazia, ao mesmo tempo, as necessidades de vingança, de justiça e de segurança do corpo coletivo diante de um dos seus membros que se havia corrompido. É preciso chegar ao Iluminismo, no coração do século XVIII, para encontrar pela primeira vez um sério e amplo debate sobre a licitude ou oportunidade da pena capital, o que não quer dizer que o problema não tivesse jamais sido levantado antes. Poucos anos depois da publicação de Dos Delitos e das Penas, a maior obra italiana de filosofia política da segunda metade do século XVIII, caracterizou como sofisma o argumento contratualista, afirmando que é verdade que no estado de natureza o homem tem direito à vida, sendo também verdade que não pode renunciar àquele direito, mas pode perdê-lo com seus delitos. Se pode perdê-lo no estado de natureza, não se vê por que não possa perdê-lo
no Estado Civil, que é instituído precisamente com a finalidade não de criar um novo direito, mas de tornar seguro o exercício do antigo direito, o do ofendido de reagir com força a força, de rechaçar com a sua ofensa a vida do outro, a ofensa contra a própria vida. Os dois maiores filósofos da época, Kant e Hegel, um antes, outro depois da Revolução Francesa, defendem uma rigorosa teoria retributiva da pena e chegam à conclusão de que a pena de morte é até mesmo um dever. Kant, partindo da concepção retributiva da pena, segundo a qual a função da pena não é prevenir os delitos, mas simplesmente fazer justiça, ou seja, fazer com que haja uma perfeita correspondência entre o crime e o castigo. Como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. Na obra, para iniciar o debate sobre a pena de morte, Norberto Bobbio deixa claro que, ao discutir, ele se refere ao direito ou não do Estado punir através do chamado assassinato legal. Apesar de ter sido iniciado recentemente os debates sobre a pena de morte, já existem muitas opiniões divergentes sobre o assunto. Um dos principais argumentos a favor, apoiados por pensadores como Santo Tomás de Aquino, dizia que a sociedade é como um corpo social que deve estar em harmonia. Sendo assim, caso um membro não age de acordo com esse bem maior e o coloque em risco, é necessário que esse seja excluído do meio. Já os argumentos contrários à pena de morte ganharam força a partir da concepção contratualista. Desde o surgimento dessa concepção, um dos seus principais precursores, Beccaria, iniciou um debate mais profundo sobre o tema, dando força ao movimento abolicionista até os dias atuais e deslegitimando a pena de morte. Entre os pontos citados por Bobbio na obra em relação à tendência à diminuição da pena de morte, o autor cita a defasagem entre a opinião pública e a opinião douta de filósofos, sociólogos, juristas, etc., sendo que o senso comum é predominantemente anti-abolicionista. Além disso, Bobbio cita o grau de tranquilidade e o grau de autoritarismo do regime que determinada sociedade está vivenciando, e afirma que ambos são capazes de determinar a realização ou não da pena de morte, tornando a discussão não linear. De acordo com Bobbio, os principais argumentos a favor da pena de morte são o estado de necessidade e a legítima defesa. Entretanto, o autor apresenta também contra-argumentos, mostrando que, na realidade, o Estado não tem direito de executar o homicídio legal. Existem alguns significados historicamente fundamentados quando se fala sobre tolerância e intolerância. Atualmente, quando nos referimos a esses conceitos, temos problemas em só pensar no problema de convivência de crenças, sendo elas religiosas ou políticas. O conceito de diferentes, como minorias étnicas, de opções sexuais ou qualquer outra, são as famosas diferenças tolerâncias de crenças físicas ou sociais. A primeira se origina da convicção de possuir a verdade, a segunda de um preconceito, entendido como uma opinião, que são muitas vezes mascaradas pela tradição, pelo costume ou por autoridades. A convicção de possuir a verdade também pode ser enganosa e falsa, assumindo a forma de um preconceito. Os debates se tornam violentos e afrontosos, de forma que o intolerante tenta ao máximo descredibilizar a opinião do outro, sendo pelo seu ego impulsionado e fazendo de tudo para sair por cima da discussão, mesmo que custe a ele sua postura. Com base na lógica de, se sou mais forte, aceitar o ponto do outro me enfraquece para terceiros. Se são iguais, entra em jogo o princípio da reciprocidade, sobre o qual se fundem todas as pautas e todos os acordos que estão na base de qualquer convivência pacífica. A tolerância pode significar a escolha do método da persuasão, em vez do método da força ou da coerção, sendo a resolução de muitos conflitos. Por fim, vale ressaltar os significados positivos e negativos que essa palavra pode ter, sendo um ato de firmeza e respeito ou complacência com o mal. Tolerância em sentido negativo se opõe à firmeza nos princípios, ou seja, a justa ou devida à exclusão de tudo que pode causar dano ao indivíduo ou à sociedade.